vamos dar prosseguimento ao nosso evento com a mesa Segurança Hídrica, Impactos Socioambientais da Mineração e Flexibilização da Legislação Ambiental em Minas Gerais. Convido para compor essa mesa presencialmente Ana Flávia Quintão, mãe, bióloga, sanitarista, doutora em saúde coletiva, ativista socioambiental em defesa das águas e territórios de Minas Gerais, ecofeminista e assessora da vereadora Duda Salaber. Ana, seja bem-vinda. Também presencialmente, o professor Paulo César Horta Rodrigues, que é geólogo, pesquisador acadêmico no Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, docente e ambientalista do Movimento pela Preservação da Serra do Gandarela, Movição e SOS Serra da Piedade. Seja bem-vindo, professor. Por fim, virtualmente, nossas convidadas, Maria Tereza Viana de Freitas Corujo, mais conhecida como Teca, nasceu em Luanda, na Angola, em 1959, onde viveu até 1975, quando, com 15 anos, se mudou para o Brasil em decorrência da Guerra da Independência naquele país. Formou-se em Pedagogia pela UFRJ e veio para Minas Gerais em 1995, onde foi morar em Caeté, se tornando artesã de madeira. Em 2001, iniciou seu envolvimento voluntário com a questão ambiental e milita no SOS Serra da Piedade, participa do movimento artístico, cultural e ambiental de Caeté, Macaca, ONG que tem 20 anos. E também participou e integra da coordenação do movimento pelas serras e águas de Minas Gerais e do movimento pela preservação do Gandarela. Seja bem-vinda, Teca. Por fim, nossa última convidada para compor essa mesa, a professora Andréia Zouri, que possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestrado em Antropologia Social pela Universidade Estadual de Campinas e doutorado em Sociologia pela Universidade de Essex, na Inglaterra. Atualmente é professora titular da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, onde criou a linha de pesquisa em Meio Ambiente e Sociedade na pós-graduação em Sociologia. Em 2002, também criou o Grupo de Estudos em Temáticas Ambientais, a GESTA, na UFMG. Seja muito bem-vinda, professora. Passo a palavra, então, para a Ana, que vai moderar essa mesa e iniciar o nosso debate. Obrigada, Vinícius. O que a gente escutou lá, a frase que mais reverberou em mim foi que eles disseram: nós nos salvamos. A gente vive num estado que movimenta a mineração e, como as falas da Duda, da Marina Silva, nunca leva em consideração questões sociais e ambientais, por mais que digam que sim, né? E essas 3 pessoas que estão aqui nessa mesa hoje são pessoas que têm um trabalho fundamental nessa luta nesse estado. São pessoas que me ensinam muito desde sempre. Eu quero agradecer demais a participação de vocês e chamar o Paulo para começar a apresentação. Pode ser assim?
Bom dia, muito obrigado pelo convite. Eu saúdo aqui a vereadora Duda, o vereador Vanderlei e também o vereador Rafael Tcheba, de Barão. Saúdo também os participantes presentes fisicamente e aqueles outros que nos assistem remotamente. Temos mais uma vereadora, a vereadora Karine, né? E saúdo também Marina Silva pela sua participação aqui, prazer em revê-la. E gostaria, então, evidentemente, de começar agradecendo pelo convite. Não somente é uma honra, mas é um privilégio estar aqui, podendo compartilhar a visão da ciência, a visão da academia sobre os aspectos da mineração no nosso país, a mineração em Minas Gerais, com foco, que vai ser o tema principal da minha apresentação, relacionado aos recursos hídricos. Eu concordo plenamente com a fala da Marina e do Ailton, né? Quando a gente fala em recursos, a gente sempre monetiza, então a gente pode falar aqui nas águas, né? No poder das águas, na importância das águas, sejam elas superficiais ou subterrâneas. O desafio, da minha apresentação é muito grande, porque, conforme todos poderão observar, o tema que eu vou focar serão as águas que estão debaixo da terra. E por estarem debaixo da terra, elas representam um tema de difícil transmissão para não especialistas, né? Então, eu tenho o desafio de, apenas em 20 minutos, vou tentar cumprir esse tempo, transmitir a essência do que está realmente acontecendo e o que poderá acontecer caso novos licenciamentos ambientais sejam concedidos no nosso quadrilátero. Então, sem maiores delongas, né, eu vou já começar aqui a nossa apresentação. Temos um problema técnico aqui. Bom, eu já fui apresentado, então eu não vou me ater, né, à minha reapresentação. Apenas vou enumerar aqui nesse slide quais são os 3 principais tópicos que eu vou abordar, né, alguns conceitos básicos, pois, conforme eu mencionei, o tema técnico é complexo e é preciso, então, para que a gente possa discutir e entender na sua complexidade, apresentar alguns rápidos conceitos. Eu não vou torturá-los com expressões e conceitos muito complexos, mas pelo menos aqueles básicos para que a gente possa equalizar o nosso entendimento. No segundo momento, eu falarei sobre a hidrogeologia do QF. O QF aqui está por quadrilátero ferrífero. Observem que, entre parênteses, nós já temos o QFA, que é o quadrilátero ferrífero aquífero. E, não por último, os impactos, que poderíamos traduzir também por danos ambientais, né, que as atividades minerárias perpetuam, né, e ocorrem sobre a nossa segurança hídrica dentro do nosso quadrilátero ferrífero aquífero, em especial em seus rios e em suas nascentes. Bom, então, sobre esses conceitos básicos, né, o primeiro, que faz parte, inclusive, do tema da nossa apresentação aqui, né, sobre segurança hídrica. Então, a gente pode colocar ali o que seria, né, esse conceito, que é o direito da sociedade de ter acesso à água em quantidade e qualidade suficientes para atender às suas necessidades. Então, sobre esse aspecto, sobre esse conceito, a gente vai transitar hoje durante toda a nossa fala aqui. Então, nós temos agora uma rápida fala sobre a hidrologia e a hidrogeologia, né, que dialogam com as águas superficiais, que são aquelas águas que nós, seres humanos, vemos, os rios, lagos, lagoas, pântanos, né, e as águas subterrâneas, que são exatamente aquelas que nós não vemos, né, e que a Duda e a própria ministra já mencionaram aqui, que são o tema, que são o objeto que fica armazenado dentro dos aquíferos, que são aquelas camadas geológicas na subsuperfície que tanto nos brindam com com toda a riqueza que nós podemos ter em superfície. Bom, de uma maneira geral, a gente pode sempre perguntar, né, de onde vêm as águas, para onde elas vão, as águas começam em algum lugar, as águas terminam em algum lugar, né, e a resposta é, na realidade, um retumbante não, né? Não existe uma origem. Tudo isso faz parte de um ciclo.
E esse ciclo é considerado, ou denominado, né, o ciclo hidrológico, ou o ciclo das águas. Nós vemos, então, nessa apresentação aqui, nesse slide, eu vou me levantar um pouco aqui para poder ter um pouquinho mais de mobilidade e apresentar melhor, né, esses conceitos. Conforme, né, o próprio tema já diz, é um ciclo. Então, as águas no nosso planeta, elas têm a sua origem, a gente pode colocar como uma origem didática, né, os oceanos. Então, a gente vê aqui, né, essas setas representando a origem desse ciclo maior, que é representado aqui com essas setas azuis. E a partir desse ciclo, né, é que tudo ocorre na superfície do nosso planeta. A água, aqui nesse slide, né, ela começa no oceano, porque é no oceano aonde nós temos as maiores fontes de evaporação, né? Observem que nós temos aqui também alguns percentuais. Então, os oceanos respondem por 97,5% de toda a água disponível na nossa crosta terrestre. Portanto, é o que nós temos disponível em termos de maior quantidade. Observem, então, que as setas apontam para cima. Então, é no oceano onde nós temos mais evaporação, né? Uma boa parte dessa água ela entra continente, né, adentro, e a partir da sua condensação aqui na atmosfera, essas águas começam a precipitar, né? No nosso país, evidentemente, a precipitação se dá mais na forma de chuva ou granizo, infelizmente cada vez mais frequente, mas também temos nos países temperados, nós também temos essa precipitação na forma de neve. Então, a partir do momento que esse vapor de água, né, cai na forma de precipitação, começa uma interação bastante intensa com não somente a nossa superfície, mas principalmente com a subsuperfície dos continentes. Observe, então, aqui, né, novamente, nós temos alguns percentuais distribuídos aqui. Eu vou continuar com esses percentuais em seguida, mas observem que uma grande parte, né, a gente pode ver que cada número de setas aqui representa um certo percentual. Então, observem que da precipitação, uma parte, né, considerável penetra no subsolo, né, e apenas uma parte menor ela volta para a superfície na forma aqui representada por uma nascente, né, um olho d'água. Então, nós podemos observar que no oceano nós temos, portanto, uma contribuição considerável. A maciça maioria das nossas águas estão, infelizmente, na forma de água salgada, que pouco podem contribuir para a nossa vida no continente em termos de aproveitamento da água. Nós temos, então, né, outros percentuais relacionados às outras participações, e observem que nós temos, né, nessa sequência, nós temos, então, aqui, né, apesar de aparentemente muito pequenas, que seriam as águas superficiais e as águas subterrâneas, né, com percentuais aparentemente ínfimos, mas há uma correlação extremamente importante em relação a desses dois grupos de águas, né, que há, então, cerca de 40 vezes mais água no subsolo do que na superfície. Infelizmente, conforme eu falei, a água subterrânea ela não é visível aos nossos olhos, mas esse número cabalístico aqui é extremamente importante, porque se nós entendermos, então, que a nossa água está efetivamente no subsolo e as águas superficiais, portanto, os rios, nascentes, lagos, pântanos, são uma dádiva do que está por baixo, então nós entendemos que temos que preservar prioritariamente os aquíferos, que são o repositório das águas subterrâneas. Então, observem aqui que eu coloquei rapidamente aqui 3 conclusões muito importantes a partir desse diagrama. Toda a água nos continentes vem inicialmente da precipitação da chuva, né? Infelizmente, é um conceito que, às vezes, o cidadão comum não entende. Ele imagina que a água no subsolo é uma dádiva, né, do planeta que se cavando, que a origem da água subterrânea vem, né, das camadas mais profundas do planeta, como se fosse uma fonte inesgotável. Isso não acontece. A água que está, quando a gente cava, quando fazemos um poço, ou mesmo quando estamos, por exemplo, na praia e cavamos areia e encontramos água, essas águas todas elas são oriundas da chuva, das precipitações. A segunda informação importante, então, é que existe realmente 40 vezes mais água na subsuperfície, no subsolo, do que nós, seres humanos, conseguimos ver.
Essa é a razão, por exemplo, porque aqui em vários territórios, mesmo em época de seca, prolongadas épocas de seca, os rios, né, as nascentes, podem ainda continuar funcionais, porque existe um reservatório, né, oriundo da época de chuva, que a partir dessa reservação, a partir desse acúmulo durante o período de bonança hídrica, naqueles meses de chuva, né, as águas são armazenadas e poderão vir a ser disponibilizadas pela natureza, que é um mecanismo fantástico, para as águas superficiais. Portanto, tudo começa na hora que a chuva cai e na hora que essas águas são armazenadas. Em último consideração aqui temos, né, em caso de estresse subterrâneo, ou seja, quando as águas subterrâneas estão já em uma falta de saúde, se a gente pode dizer assim, né, as águas superficiais serão então as primeiras a desaparecerem. Então a gente começa a entender a importância e a correlação entre as águas superficiais e as águas subterrâneas, né? Temos, portanto, uma conclusão invisível, né, geralmente para a sociedade em geral, que fala o seguinte: a resiliência hídrica de um território é determinada muito mais pela integridade dos seus aquíferos, né, portanto, a segurança das suas águas subterrâneas, do que propriamente pela segurança das suas águas superficiais. É aquela história: cuide das águas subterrâneas e as águas superficiais lhe serão dadas por acréscimo. Ou seja, a situação das águas superficiais é uma consequência da situação das águas subterrâneas. Os rios, portanto, nascentes e também os lagos, são uma dádiva dessas águas que estão lá embaixo. Novamente aqui o nosso quadro, só que agora a gente vai falar um pouquinho sobre um outro aspecto, né? Já entendemos quais são os fenômenos que acontecem na superfície e na subsuperfície, os percentuais. Agora a gente vai entender um pouco mais sobre a funcionalidade de algumas áreas que são extremamente importantes desse contexto. Observem aqui então que nós temos perto das montanhas, nós temos o que nós chamamos de zona de recarga hídrica, ou seja, são aquelas regiões numa bacia hidrográfica que mais se prestam para armazenar as águas da chuva, que por sua vez recarregarão as águas superficiais. Muitas pessoas podem pensar: ô Paulo, mas por que as montanhas são mais, digamos, importantes, elas se destacam mais como uma região de recarga hídrica e não um vale, por exemplo? Simplesmente pelo fato de que as águas subterrâneas, né, elas, por serem esse reservatório, por serem essa fonte, em princípio, inesgotável de renovação de água, dependendo, né, que dependem tanto das águas da chuva, essas águas da chuva, quando caem em um determinado território, elas podem correr pela parte superficial, que a gente chama, né, na ciência de runoff, ou água superficial, ou água de escoamento superficial, e uma vez que essas águas superficiais encontram, por exemplo, um rio, elas rapidamente deixam o território, deixam a bacia hidrográfica. Em contraposição, nós temos aquelas águas que penetram, que infiltram no solo a partir dessa região, e elas vão efetivamente contribuir para a resiliência hídrica das águas subterrâneas. Portanto, quanto mais distante uma gota de chuva cair de um rio, mais tempo essa gota de chuva permanecerá na nossa bacia hidrográfica, que é o cenário mais interessante. A partir do momento que essa água de chuva ela rapidamente encontra o rio, em pouco tempo ela deixará o território e essa água deixará, portanto, de funcionar como um reservatório hídrico para a época de seca. Então, as montanhas, os topos de morro, são aquelas regiões que mais se destacam para abastecer e para dar vida longa às águas subterrâneas. Então, aqui nós temos a zona de recarga hídrica. Na sequência, nós temos, então, aqui embaixo, na parte subterrânea, a zona de acumulação hídrica, que é uma zona subterrânea. E não por último, né, em alguns lugares, nós temos também a zona de descarga hídrica, né, que são aquelas regiões onde a água já completamente enchendo, colocamos dessa forma, as águas subterrâneas, os aquíferos, começam a transbordar, né? É como se fosse uma caixa d'água, e a partir do momento que a nossa caixa d'água subterrânea está cheia, ela começa a transbordar, e aí sim começam a brotar, né, as águas na forma de nascentes. As nascentes, por sua vez, vão formar os rios vão formar grandes bacias hidrográficas e correrá essa água para o oceano. Então, essas três regiões, elas são muito importantes para o nosso entendimento do que está em jogo atualmente no nosso quadrilátero ferrífero aquífero em termos de segurança hídrica.
Então, nós temos que topos de morro, né, ou seja, aquela região, a crista das montanhas, né, são áreas diferenciadas, pois representam áreas de recarga de aquífero. Né? Então, não é à toa que topos de morro fazem parte de uma das classes das APPs, que são as áreas de preservação permanente, prevista pelo nosso Código Florestal. Né? Então, não somente pelo atual Código, mas também o Código Florestal anterior, ele já previa essas áreas como automáticas áreas de preservação, exatamente por conta do reconhecimento dos topos de morro como área de recarga hídrica. Voltando aqui um pouco, então, né, nós temos algumas conclusões bastante importantes, quer dizer, toda a água, né, nos continentes vem da chuva, existe cerca de 40 vezes mais água no subsolo do que na superfície, e topos de morro são áreas diferenciadas, pois representam áreas de recarga de aquíferos, né, das nossas APPs. Bom, se nós agora focarmos cartograficamente no nosso quadrilátero, então a gente vai poder entender um pouco melhor como a geologia, né, como as camadas geológicas do quadrilátero dialogam com esses conceitos da hidrogeologia. Então, a gente pode se perguntar como é que estão, né, os aquíferos do nosso quadrilátero, qual é a situação hidrogeológica deles, e aí a gente começa a entender melhor a relação que existe entre os topos de morro, que são, portanto, aquelas áreas mais altas, né, e aonde estão os nossos aquíferos. Nesse lado esquerdo do nosso slide aqui, é possível visualizar, né, uma figura razoavelmente quadrática, né, aqui a gente está com uma pequena deformação no slide, mas dá para a gente reconhecer ainda aqui uma forma mais ou menos quadrática, que é exatamente o nosso quadrilátero. Né? Nós temos, então, nessas cores mais escuras, as cristas das montanhas, nós temos em verde os vales, nós temos aqui o desenho, né, os limites do município de Belo Horizonte, e alguns rios principais, o Rio das Velhas, né, aqui nascendo muito próximo da cidade de Ouro Preto, correndo em direção ao norte, e na cidade de Sabará, ele deixa o quadrilátero ferrífero aquífero. Do lado de cá, nós temos o Rio Paraupeba, né, que foi, infelizmente, palco de todo esse desastre, esse crime ambiental que aconteceu pela mineradora Vale. Então, nós conseguimos entender melhor aqui por que o quadrilátero tem esse nome. Então, é por conta exatamente das suas montanhas, por conta das suas cristas, por conta dos seus topos de morro. Né? Muito bem. Do lado de cá, nós temos um rebatimento sobre quais são os aquíferos mais importantes. Nós temos, então, aqui as cores azul claro, azul mais escuro, azul médio. Então, nós colocamos desse lado de cá em cima uma proporção do teor, né, da intensidade do azul em relação à importância dessas águas, desses aquíferos, em relação ao conjunto de todos os aquíferos do quadrilátero. Observem que nem todo o quadrilátero, né, ele é provido de águas subterrâneas, nessa natureza, de aquíferos tão poderosos como esses que nós temos agora aqui a falar. Então, no quadrilátero ferrífero, né, o mais importante, né, estão exatamente em topo de morro, e essa é uma coincidência extremamente feliz por um lado, e por outro lado, um grande conflito de interesse. É o que nós chamamos de paradoxo da sorte. Exatamente aquela característica que nos dá uma riqueza hídrica diferenciada no quadrilátero é também uma coincidência que nos causa problemas, uma vez que, e agora realmente é o fato mais importante, o aquífero mais importante de todo o quadrilátero ferrífero é o minério de ferro. Portanto, fica fácil de nós entendermos que quando o minério de ferro é extraído, destrói-se irreversivelmente toda aquela camada aonde está armazenada a água. Ora, se nós entendemos que as águas superficiais são uma dádiva das águas subterrâneas, se nós destruirmos, quer dizer, nós não, se as mineradoras destroem, né, essa camada subterrânea, nós, da sociedade, perdemos irreversivelmente a capacidade de armazenar essas águas. E uma vez perdida essa capacidade, quando chegarmos no período de seca, nós não teremos mais a resiliência hídrica que tínhamos no momento anterior. Né? E com isso nós comprometemos a nossa segurança hídrica. Né? Nós temos então aqui algumas informações extremamente importantes, né? Que cerca de 80% das reservas aquíferas, né, do quadrilátero ferrífero, especialmente nos aquíferos profundos, que são aqueles que têm maior resiliência de armazenar a água, mesmo durante o período de seca, ou seja, esses aquíferos provêem
o quadrilátero de água durante o período de seca. Cerca de 80% de todas as reservas estão no aquífero Cauê, e o aquífero Cauê é exatamente o minério de ferro. Então, fica um pouco mais fácil da gente entender, né, o que nós temos de riqueza hídrica e de ameaças, né, especialmente aos danos potenciais que esse modelo econômico de mineração vem trazendo para a nossa região. Os rios, né, e as nascentes são exatamente as áreas, né, ou aqueles elementos da natureza que mais sofrem a partir desse tipo de danos, né? E eu poderia aqui colocar, deixa eu só terminar aqui a nossa lista, né? Quais seriam então os saldos, né? O saldo dos impactos ou dos danos que as atividades minerárias no quadrilátero ferrífero, aquífero, especialmente, né, causados pela extração do minério de ferro, vem trazendo por conta dessa coincidência entre o minério e o aquífero. É uma destruição irreversível, né, de todo o aquífero profundo, o aquífero Cauê, em área de preservação permanente. Por incrível que pareça, o nome diz área de preservação permanente, mas ela, em Minas Gerais, ela não é preservada, né, e muito menos de forma permanente, que são os topos de morro, áreas de recarga hídrica, portanto. Temos a transformação de águas subterrâneas remanescentes em águas superficiais. Esse é um fenômeno recorrente que ocorre aqui no quadrilátero, né? As águas subterrâneas, elas são bombeadas e jogadas nos rios, e isso significa transformar águas subterrâneas em águas superficiais, portanto, é uma perda de propriedade de resiliência hídrica considerável. Destruição de inúmeras nascentes no entorno imediato das cavas de mineração, destruição paulatina das demais das áreas de nascente, mesmo distante das cavas. Isso é extremamente importante a gente entender. Os impactos e os danos ambientais e hidroambientais de uma mineração de ferro não ocorrem apenas no espaço da cava, do buraco da mina. Ela se propaga quilômetros, né, no seu entorno também. Impactos, né, os danos sobre a qualidade das águas dos rios devido ao extravasamento normal, ou seja, mesmo no cenário de não rompimento de barragem, os nossos rios vêm sendo contaminados, é uma contaminação silenciosa que ocorre permanentemente. Os impactos sociais, que são gigantescos, não posso aqui me ater por causa do tempo, o aumento das desigualdades sociais, a erosão econômica que esse modelo econômico causa em toda a nossa economia, portanto, há uma escravização paulatina de toda a rede econômica dos territórios aonde se opta por esse modelo econômico de extração de minério de ferro e, evidentemente, não por último, o rompimento de barragem de rejeito, que traz mortes humanas, de animais, impactos hidroambientais, sem previsão de solução, né? E aqui apenas alguns exemplos de outros municípios que não cuidaram das suas zonas de recarga, né, e demais alertas hidroambientais, licenciamentos criminosos, licenciamentos ambientais, né, outorga de uso pela água também sem critério. Nós temos aqui o município de Congonhas, com esse cenário. Nós temos também o município deixa eu ver aqui, só um instantinho que eu tinha que voltar aqui, de Itabira, né? Itabira foi trazida aqui como um ótimo exemplo, né, dos danos. Então, nós temos aqui Congonhas, nós temos aqui o município de Itabira. E observem que a falta de água, principalmente nos períodos de seca, é um dos problemas mais graves e também um dos preços mais altos que os itabiranos, hoje em torno de 110 mil pessoas, pagam por ter a maior mineradora de ferro no país, abraçada à cidade. A reclamação geral é que a Vale Sociedade Anônima, a mineradora, até pela característica de sua atividade, passou a se valer cada vez mais das fontes de água do município para dar seguimento aos seus processos. Enfim, então, essa era basicamente a mensagem que eu gostaria de trazer, lembrando que o grande problema está no nosso modelo, infelizmente, do planeta, baseado na extração e na comercialização das commodities. O Brasil entra, como sempre, desde 1500, como um provedor, né, dessas commodities. O nome, evidentemente, em 1500 não existia, mas nada mais é hoje do que um processo ininterrupto, né, um neocolonialismo, em termos de são novos atores internacionais que se valem das nossas riquezas, mas o processo, o modelo econômico, ele vem se perpetuando desde 1500, e é contra esse modelo que nós estamos aqui chamando a atenção, em especial agora para o aspecto hidroambiental, dos aspectos dos nossos aquíferos. Enfim, muito obrigado pela atenção. Novamente agradeço pela oportunidade de compartilhar o olhar da ciência
junto a todos vocês. Muito obrigada, Paulo. Tá, vocês estão me ouvindo? Eu acho que é bom a gente reforçar, né, a questão da COP. A gente está discutindo, o mundo inteiro está discutindo a emergência climática, né? A gente não está falando mais de mudança climática, a gente está falando de crise, emergência e colapso. E a importância da manutenção desses aquíferos que o Paulo trouxe se torna muito mais relevante nesse contexto climático que a gente vive hoje, né? Porque as projeções de chuvas para Minas Gerais nos próximos 100 anos é de redução. Nós teremos redução de chuvas e, ao mesmo tempo, atividades mineradoras destruindo áreas de reserva. Ou seja, a manutenção da mineração em aquíferos no nosso território é genocídio e ecocídio anunciado. É preciso que a gente coloque as expressões no lugar, né? Porque vocês imaginem territórios sem água, ou territórios que abastecem suas comunidades com águas contaminadas. Chegaram algumas perguntas aqui, depois eu vou trazer no momento de debate, mas perguntando justamente sobre isso, assim, quem analisa a contaminação dessas águas pela atividade da mineração? Onde estão esses dados? Essas comunidades que vivem no entorno do Doce e nós que vamos receber a água, né, do Paraupeba, qual que é a garantia que a gente tem que a gente não está sendo envenenado, né? Então, queria chamar agora a próxima apresentação, pode ser a Teca, e aí a gente fecha com a Andréia, pode ser assim? Então, vamos lá, Teca, bem-vinda. Bom dia, gratidão pelo convite. Eu estou aqui para compartilhar um aspecto que está totalmente envolvido com este tema da mineração, da questão das águas, que é a flexibilização da legislação, porque isso é algo que a gente testemunha. Eu tenho 20 anos de ativismo em defesa de serras e águas e lugares e pessoas, e a flexibilização da legislação é uma das estratégias do interesse minerário a partir dos seus aliados em várias esferas de poder, sejam elas municipais, estaduais, federais. Flexibilizar e desmantelar a legislação que garante direitos e que garante a proteção ao meio ambiente, até que está na nossa Constituição, para as presentes e futuras gerações e para a garantia de qualidade de vida, é fundamental para o setor mineral. Então, essa flexibilização é algo que nós testemunhamos diariamente e em períodos, de uma certa forma, principalmente desde 2015, de uma forma muito violenta. Então, antes de dar alguns exemplos, porque, gente, é impossível dizer para vocês toda essa sequência de desmantelamento, mas eu vou trazer alguns exemplos práticos para vocês entenderem melhor como é que é feito uma construção de flexibilização para abrir as portas mais ainda para a mineração. Eu quero começar dizendo que em Minas Gerais existe toda uma máquina a serviço da mineração, e no âmbito da gestão ambiental, por exemplo, do Estado, a gente testemunha ano após ano essa máquina a serviço do setor minerário. E com provas já concretas de que, como eu falo, é uma máfia. Nós temos uma máfia que não é a máfia envolvida com as drogas, com as milícias, é a máfia de atendimento aos interesses minerários em Minas Gerais. Tanto é que, por exemplo, nós tivemos um secretário de Estado do Meio Ambiente, o Adriano Magalhães Chaves, que em 2014 se tornou réu, voltado aos interesses da MMX do Eike Batista. Este ano foi condenado. Temos uma superintendente da Supranleste Mineiro, que em 2016 também foi afastada do cargo por envolvimento de favorecimento a uma subsidiária da Vale, e nós temos reiteradamente situações que nos indicam com muita provas, indícios desse esquema que existe dentro da gestão ambiental do Estado. Sai governo, entra governo, e lógico que essa máquina ela também participa dessa flexibilização, que é
cirurgicamente planejada para desmantelar o que existe de mecanismos legais para dificultar a questão da mineração, porque ao proteger o meio ambiente e ao proteger direitos, isso para a mineração é uma pedra no sapato. Então, flexibilizar a legislação é fundamental para o setor minerário. Nós, em 2015, fomos surpreendidos com um projeto em regime de urgência apresentado na Assembleia Legislativa no início do ano, e mesmo com o rompimento, o governador da época não retirou esse projeto de lei em regime de urgência, e nós testemunhamos naquele ano algo realmente que nós hoje estamos pagando um alto preço por esse desmantelamento, que naquela época gerou uma lei, e nesse desmantelamento e flexibilização estavam já os alicerces fundamentais de fazer esse desmantelamento. Por exemplo, o COPAN, que é o Conselho de Política Ambiental, perdeu praticamente o seu caráter deliberativo no sentido da política ambiental do Estado, foi centralizada na SEMAT, Secretaria de Estado do Meio Ambiente, e outras alterações graves. As instâncias do COPAN, que eram nos territórios, para ficar mais perto de todos os interesses, foram concentradas nas chamadas câmaras, em Belo Horizonte, com um número muito reduzido de conselheiros, a formato dessas câmaras claramente direcionado a atender cada temática daquela Câmara, e foi retirada a Polícia Ambiental, a participação do Ministério Público dessas instâncias decisórias sobre licenciamentos, foi criada uma Superintendência de Projetos Prioritários para o Governo. Nessa estão praticamente todos os processos de licenciamento da Vale, de grandes complexos minerários como o da Anglo-América em Conceição do Mato Dentro, da Taquaril na Serra do Curral, ou seja, todos aqueles projetos minerários que na realidade são de altos impactos ambientais e sociais, eles são considerados prioritários para os governos, independente de qual tipo de governo que está à frente da gestão ambiental de Minas, e por isso eles têm uma tramitação mais acelerada, com várias prerrogativas que inclusive ferem direitos como o princípio da precaução, a participação social, e graves histórias nós temos testemunhado por causa dessa SUPRE e da tramitação nessa SUPRE desses processos. Um outro exemplo claro e prático sobre a questão da flexibilização é que hoje, por exemplo, grandes complexos minerários, eles podem receber as 3 licenças de uma vez só. Ou seja, antes, um complexo ou um grande empreendimento que causa impacto, ele teria que ter primeiro uma licença prévia a ser avaliada para saber se é viável ambientalmente e socialmente. Sendo viável, então, o empreendedor requer a licença de instalação, então ele pode então ter uma licença para preparar aquilo que significa implantar para depois começar a operar. Isso era avaliado para ver se foi implantado da forma correta, se foram cumpridas condicionantes, se está tudo ok, para então conseguir uma licença para operação. Hoje, a prática em Minas Gerais grandes complexos minerários podem ter todas as licenças de uma vez só. Licença prévia, junto com instalação, junto com operação, com condicionantes para as etapas posteriores já votadas antes e aprovadas, sem nem ter verificado se realmente foram cumpridas cada etapa. E temos licenças ambientais simplificadas, que normalmente eram licenças para empreendimentos bem pequenos, com um pequeno impacto ambiental. Nós temos hoje uma máquina e um cartório de dar licenças ambientais simplificadas. Pasmem, vou dar 2 exemplos. Nós estamos com uma licença ambiental simplificada para extrair ouro no Rio das Velhas, em Rio Acima, antes da captação de Bela Fama, que abastece cerca de 2 milhões de pessoas.
lavrar ouro no leito do rio, revolver um rio que já tem muitos metais pesados pela quantidade de sedimentos que chega da mina do Pico de Itabirito, de todas as atividades no Alto Rio das Velhas, tudo inclusive o revolvimento desse leito com os metais pesados, o que é que isso vai significar, e nós sabemos o que, para a captação de bela fama. E isso está acontecendo em outros lugares, em Minas Gerais, eu já recebi mais 3 demandas, e uma licença, uma canetada simples, sem qualquer critério no sentido verdadeiramente técnico da garantia do que é que isso significa para a própria água do abastecimento público, sem também a questão da própria biota aquática, os peixes e toda a garantia para ter a vida, né? Um rio com vida é fundamental para além do abastecimento humano, né? Para se ter peixes, para quem depende dos peixes, para quem convive com o rio. Então, isso, outra licença ambiental simplificada dada pela SUPRE foi lá no Córrego do Feijão. A Vale conseguiu uma licença ambiental simplificada para colocar rejeito, aquele rejeito que soterrou 272 pessoas e que a Vale vem aproveitando economicamente cada metro cúbico, cada metro quadrado daquele rejeito, está podendo ser depositado na cava da mina do Feijão, com uma licença ambiental simplificada, uma cava que chegou abaixo do lençol freático. E a questão da contaminação, do que significam esses rejeitos dentro dessa cava, para, como o Paulo explicou, toda essa água subterrânea que circula no subsolo e que chega a nascentes, às vezes quilômetros adiante. Então, nós temos ao mesmo tempo licenças concomitantes e ao mesmo tempo licenças ambientais simplificadas em impactos gravíssimos que envolvem água. Na flexibilização também, a gente tem testemunhado, inclusive, alterações graves através de normas infralegais. Deixa eu explicar assim. Nós temos a lei e depois o decreto, e essa hierarquia de normas legais, uma norma legal infra, quer dizer, ela está abaixo, por exemplo, de uma lei, ela não pode violar a própria lei. Então, se a lei diz X, uma norma infralegal não pode dizer Y daquilo que já foi estabelecido em lei. Nessa flexibilização, nós fomos surpreendidos cada vez mais com instruções de serviço da SEMAD sobre cavernas, sobre campo rupestre, sobre temáticas que atrapalham o interesse minerário, com instruções de serviço, que se a gente for ver numa hierarquia, seria a norma menor em termos de nível, com questões graves na contramão do que está na norma legal, numa hierarquia maior, como leis e decretos. E ninguém fez nada com isso. E a gente demandou dos ministérios públicos atuação pela inconstitucionalidade, e essas instruções de serviço continuam valendo no estado de Minas Gerais, com graves repercussões nas decisões e nos pareceres únicos técnicos do Estado, sejam eles da SUPRE, sejam eles de outras superintendências. Então, a questão da flexibilização da legislação em Minas Gerais, eu que testemunho isso diariamente, eu sou conselheira, não sou mais da Câmara de Atividades Minerárias, mas eu sou de outras câmaras, eu estou no Conselho Estadual de Recursos Hídricos, e eu afirmo para quem está nos assistindo que é violento o que aconteceu e continua acontecendo, e no âmbito da participação social, nós tivemos grandes retrocessos, porque a nova normativa sobre audiências públicas, travestida, que foi modernizada, quando a gente olha sem fake news, a gente percebe que houve graves retrocessos. Então, por exemplo, organizações da sociedade civil que antes podiam se inscrever e tinham um tempo um pouco maior, tipo 5 minutos, agora é tudo 3 minutos. Aquele tempo do empreendedor, que é aqueles 45 minutos no início ou 40,
Agora, a partir de cada bloco da sociedade falar, o empreendedor tem mais tempo para trazer o seu olhar e uma série de outras questões graves na nova normativa de audiências públicas. Sem falar que o Estado manteve audiências públicas virtuais em plena época de pandemia, onde as pessoas não têm tanta condição de se mobilizar, de se articular, de estar presentes, e a máquina continua funcionando a mil, porque nada pode atrapalhar o interesse minerário. O cenário em Minas Gerais é esse, é o cenário real. Eu achei importante colocar aqui um outro exemplo, que a ilegalidade e a flexibilização chegou a tal ponto que eu testemunhei recentemente, isso tem a ver com o Projeto Apolo e outros empreendimentos, que até declarações de conformidade das prefeituras, que é o seguinte: quando um processo começa, o primeiro documento tem que ser a prefeitura dizer que está tudo ok, que não tem nada contra as leis municipais. E isso sempre foi um pré-requisito para um processo de licenciamento caminhar. Pois agora, essa flexibilização permite que o processo de licenciamento pode caminhar, pode ser convocada audiência pública, pode ser marcada audiência pública sem a prefeitura ter se manifestado. Inversão de ordem, porque se alguma prefeitura ou algum município, através do seu CODEMA, disser que aquele empreendimento não atende ou é inviável naquele município, não tem como um processo de licenciamento caminhar. Então, hoje, isso é prática. Eu já vi em Catas Altas não ter um relatório de impacto ambiental atualizado na época, se requereu que não houvesse audiência pública, que fosse apresentado o novo relatório de impacto ambiental, o novo estudo de impacto ambiental com as mudanças, não adiantou, era supre. Teve audiência pública, foi licenciado, caminhou o processo e o RIMA foi apresentado posterior à audiência pública. Nós estamos testemunhando situações concretas. Microfone, Teca. Seu Ligou o microfone está mudo. Desculpa. Nós temos testemunhado reiteradamente, na prática, a violação de direitos e da legislação ambiental a partir da flexibilização que houve, sem falar de usar uma legislação fazendo entendimentos equivocados e distorcidos da própria legislação. E, para encerrar, eu quero trazer que já foi licenciado barragem de rejeito em Araxá, depois da lei Mar de Lama, que foi uma grande luta para se conseguir, com graves questões de respeito à lei Mar de Lama. Aconteceu em Araxá, por exemplo, lá exige que seja apresentado uma proposta de caução ambiental para se ter uma licença prévia, e o Estado alegou. Não foi regulamentado como é que vai ser a caução, então a gente pode licenciar, mas em compensação o Estado, quando interessa que campo rupestre ou cavidades não atrapalhem os interesses minerários, ele cria instruções de serviço para reger as decisões ambientais no licenciamento. Mas regulamentar a caução ambiental que é exigida como pré-requisito de uma licença prévia, o Estado não faz. Por que isso aconteceu? Porque isso interessa ao setor minerário, que não se trata da caução ambiental e ela saber desde antemão qual é o valor dos seus impactos. Então, finalizando, dizer que Minas Gerais sempre foi um caminho de abertura de grandes melhorias na legislação ambiental. Ao longo dos 30, 40 anos, quando começou todo esse processo, foi um exemplo para outros estados. Aqui aconteceu o berço, principalmente em 2015, desse desmantelamento, e o ex-secretário de Meio Ambiente de Estado, Germano, andou por vários estados, levando a beleza que está
a legislação em Minas Gerais, e a realidade é que essa legislação será responsável, infelizmente, por muitas novas tragédias, além das que são diariamente alvo do nosso território, das nossas pessoas e das nossas águas. Era isso. Obrigada. Obrigada, Teca, guerreira maravilhosa. É bom lembrar, né, gente, que essa captação de bela fama, ela representa 70%, cerca de 70% do abastecimento de água de Belo Horizonte, né, milhões de pessoas. E essa água, nesse momento, tem 4 barragens da Vale em nível máximo de rompimento. Então, aqui em Belo Horizonte, a gente não tem que se perguntar se a gente vai ficar sem água. É quando. E, mesmo assim, em Rio Acima está acontecendo essa mineração no leito do rio. A gente não sabe a quantidade e os tipos de metais pesados que tem na água que a gente bebe hoje, né? Então, esse debate se faz cada vez mais importante. E aí eu quero chamar a Andréia para fazer a sua apresentação. Agradecer muito sua presença também, Andréia, querida. Bom dia a todas, todos, todes. Vocês estão me ouvindo? Sim? Então, eu queria inicialmente agradecer a Duda Salabert por essa oportunidade, pela organização desse evento, por nos reunir aqui hoje. Agradecer a sua equipe, principalmente, da pessoa da Ana Flávia Quintão, ambientalista, bióloga, guerreira, feminista. Muito obrigada pelo convite, por me reunir aqui também com as queridas Teca e Paulo, agradecer Paulo e Teca pelas apresentações, né, que sempre nos esclarecem, trazem informações, iluminam e nos impulsionam também, né, nessa luta frente às forças de destruição, né, socioambientais, que é disso que se trata. Nós estamos aqui numa resistência e num plano de resistência, né, mundial, porque é urgente, é mundial, é a nossa vida no planeta, a vida de cada um, embora esse processo ele faça morrer primeiro certos grupos, né, os grupos mais vulnerabilizados da nossa cidadania primeiro, mas chegará também a nossa vez, né, nós de classe média e também os abastados, ninguém escapa, né, todo mundo, ninguém vive sem água, né. Então, ninguém vive sem água e sem o alimento. Mas, primeiro, aqueles 19 milhões de brasileiros que estão catando lixo para comer são os primeiros impactados, não é verdade? Por esse modelo econômico. Mas, em cascata, todos nós seremos, né? E é urgente que a gente tenha essa visão, né? Essa compreensão, né? Hoje é um dia muito triste, um dia, como já foi dito, né, de lembrar o 6º ano, né, o rompimento da barragem de Fundão. Então, um dia muito especial de luta e de luto. Queria também me solidarizar com todas as vítimas de Fundão, todos os sobreviventes de Fundão, a dizer das múltiplas afetações, né, eu me sinto também afetada, atingida no momento que, desde lá do início, a gente se comprometeu, né, a seguir nessa caminhada. Nossa vida também foi interceptada, né, abruptamente por esse rompimento, né. Eu como acadêmica, eu como pesquisadora, cidadã ativista, estou aí então, junto desde o início aí com as atingidas e atingidos, né. Então a gente presta também nossa homenagem e nosso sentimento público, né, aos amigos que a gente construiu também ao longo dessa caminhada, são amigos, na verdade, né. É muito difícil falar depois dos companheiros de mesa, muita coisa já foi dita, e também na mesa de abertura por Marina Silva e Duda, né. Talvez a minha fala vá repetir um pouco o que Teca já tão bem já nos apresentou. Acho que eu vou reverberar, na verdade, muitas das análises que ela traz, talvez de uma outra forma, de um outro jeito, tentando complementar alguma coisa, porque vou falar também da famigerada flexibilização, né, que eu vou chamar realmente de desregulação e desmanche ambiental, né. Como diz o Bourdieu,
o Bourdieu, um sociólogo francês, né, ele disse algo mais ou menos assim, a política é a luta sobre as palavras, é a briga pelas palavras, é a luta sobre as palavras, né? Porque o poder de nomear é o poder de criar a realidade, é o poder de dividir, né? O poder de dividir e de fazer vir à tona certo olhar, é o poder, então, de nomear, né? Então, eu começo dizendo que eu vou chamar de desregulação e desmanche aquilo que é chamado de flexibilização. Assim como eu acho também muito interessante e importante o nome dado ao nosso evento, né? Até me permitem aqui, eu tenho um pequeno PowerPoint para ajudar um pouquinho a sistematizar a fala, para não ficar tão solta aqui da minha parte. Espero que vocês estejam vendo, né? Mas o Mineração Presente do Estado das Minas, né? Minas das Águas Gerais, né? Importante ter o Águas Gerais aqui, parabenizo as organizadoras por isso, porque a inclusão da palavra das Águas Gerais, ela causa uma inflexão, né? E todo um deslocamento que obriga a gente a pensar se as minas são minas o que é. Que minas são essas, né? São as minas das águas, né? Então a gente já começa a nossa reflexão, né? Abrindo um pouco o olhar para enxergar as coisas de uma outra forma do que de costume. Existe um discurso, uma narrativa, uma ideologia imposta de que Minas tem uma vocação para a mineração, né? A gente já falou disso em outros eventos anteriores, mas é bom reforçar, né? Existe uma ideologia da mineração, o discurso, a narrativa é de que existe uma vocação. A palavra vocação remete à natureza ou ao chamamento divino, né? É algo que está fora da política, fora da sociedade, fora da história, é algo dado, contra o qual não tem solução. Então, Minas tem uma vocação. Quando esse discurso diz que Minas tem uma vocação, né, é um discurso que naturaliza a mineração, ou coloca essa mineração como um destino, né, uma coisa divina, e tira isso da história. Então, é uma das missões nossas da resistência, da reflexão crítica, desconstruir essa ideia, né, de que existe uma vocação e que é da natureza e que, por conseguinte, existe também uma dependência, uma minerodependência. Eu gostaria também de colocar isso em flexão. Será que existe uma minerodependência? Porque também a ideia de minerodependência, eu sei que muitos colegas pesquisadores acionam esse conceito a partir de, inclusive, uma referência, né, intelectual ali dos pensadores de esquerda, a ideia da teoria da dependência, né? Mas eu acho que nem em termos históricos isso hoje cabe, né? Afinal, a mineração, ela tá, né, as teias que dominam a mineração, elas não estão fixadas em determinados países, embora tenha atuação de certos países, mas também porque a minerodependência evoca um certo imobilismo também, né? Então, eu acho que a gente está vivendo um momento de minério em imposição. É uma imposição, é um poder que está sendo articulado e que nos, né, domina, né, que causa uma mineralização da política, uma mineralização da economia, das nossas subjetividades, da nossa forma de enxergar o mundo. E a gente precisa se libertar disso. A gente precisa livrar o nosso olhar para que a gente tenha para que se acenda a nossa consciência de que é possível, outros mundos são possíveis, outras economias, outras alternativas. Senão nós vamos viver realmente essa colonização escravizante, né? De que é assim, minério é uma minério-dependência, é uma minério-vocação e que não tem solução. Tudo isso é uma questão de história, tudo isso é uma questão de escolha política e, portanto, de luta política. Por isso, a briga pelas palavras, a política começa pela luta, né? E a luta pelas palavras. Então, falando dessa luta pelas palavras, a gente vem tratando dos desastres da mineração aqui em Minas Gerais, né? A gente começou lá atrás, numa briga pelas palavras, para mostrar que não era acidente, palavra usada muito recorrentemente, que rompimento de barragem era um acidente, né? E a gente lutando aqui para mostrar que é um desastre, porque existe, inclusive, uma literatura, a ciência já
vem discutindo que desastre é algo que é também algo socialmente produzido, não é só uma coisa que acontece devido às condições ecológicas e naturais, mas é algo que é politicamente construído. Então, eu relembro um pouco essa luta pelas palavras para dizer que o desastre, eles são recorrentes, e são recorrentes aqui em Minas Gerais, porque eles são produzidos por um conjunto padronizado e rotinizado de processos econômicos, políticos e institucionais que estão na base do neoextrativismo. Muitos desses processos políticos e institucionais a Teca já nos lembrou aqui, eu vou tentar reforçar um pouquinho mais, mas lembrar que isso já existe uma literatura, um consenso, um acúmulo de conhecimento que mostra, então, que existe esse processo, né, um conjunto padronizado, rotinizado de processos que estão na base do neoextrativismo e que produzem os desastres institucionalmente. Foi dito aqui na abertura do evento que, e é sabido, que houve, então, né, erros técnicos, falhas nas escolhas técnicas. Isso é correto, houve falhas, a gente já sabe, né, falhas de escolhas técnicas sobre a barragem, sobre também os processos de análise, fiscalização, monitoramento. Então, sim, nós não negamos isso, tem problemas técnicos. Mas nós temos que ir além dessa constatação, né, de que houve um problema técnico para entender os problemas de fundo, né, os problemas estruturais que estão por trás das escolhas técnicas e procedimentos. Porque a técnica não existe por si. A técnica é algo que são instrumentos escolhidos politicamente. Então, a escolha da técnica e dos procedimentos técnicos, né, ela envolve decisões que não são decisões estritamente técnicas. Isso está no campo da política, está no campo dos interesses, está no campo da economia, né? E a gente precisa colocar isso também, e sobretudo, em relevo aqui. Então, olha a recorrência dos desastres. Nós tivemos só no ano de 2000 para cá, né? Macacos, 2001, Cataguases, 2003, Miraí, 2007, Itabiri, 2014, Mariana, 2015, Brumadinho, 2019. Então, existe um processo de recorrência, existe uma coisa estrutural aí que precisa ser apontado, né? Para além das limitações, digamos, e erros e falhas técnicas, né? Então, eu gostaria de trazer, se eu conseguir passar, porque eu passei uma hora, agora não estou passando mais, não sei por quê. Acho que aqui, eu tenho que clicar. Pronto. Queria trazer alguns aspectos, né? Alguns aspectos mais estruturais dessa dinâmica que sustenta o neoextrativismo e que produz a recorrência de desastres, né? Então, lá no fundo, já foi dito também, nós vivemos um contexto econômico de reprimarização da economia, né? Isso começa lá pelos anos 2000, não é um processo exclusivo do Brasil, isso ocorre em vários países da América Latina. As decisões políticas vão levando os diferentes governos a reprimarizar a economia enquanto há um processo de desindustrialização. O Brasil está sofrendo um processo de desindustrialização e de reprimarização da economia. O que é essa reprimarização da economia? Paulo já mencionou aqui, né? É uma economia centrada na exportação de commodities. Essas commodities podem ser minerárias ou agrícolas, enfim, são bens que são exportados, são bens, digamos, vamos dizer assim, também estou nessa luta do Paulo para popularizar o conhecimento científico, né? Então, são bens que o país exporta, que são bens, são natureza. É recurso natural, digamos assim. Aí é recurso, né? Porque é monetarizado, é para a economia. Então, são bens sem inputs tecnológicos, né? São bens em que não há uma agregação de valor, de transformação, de fabrico, né? De industrialização. Então, quase que realmente neocolonialismo, né? Uma exportação, de novo, das nossas matérias-primas, que são, na verdade, a exportação de natureza, né? Então, essas commodities, essa economia de commodities, que assola uma parte dos países da América Latina, o Brasil também entrou, e que a socióloga Maristela Svampa identifica como esse período, né,
esse marco, essa reprimarização na América Latina de consenso das commodities. Ela está dialogando com a ideia de consenso de Washington, né, na economia do neoliberalismo, dizendo o seguinte, olha, isso acontece, na verdade, nós estamos vivendo uma nova ordem política, econômica, institucional, é uma nova ordem econômica, política e institucional, envolve tudo isso, o extrativismo envolve tudo isso, a política e as instituições, envolve todo mundo, né? E essa nova ordem, por que é uma nova ordem? Por que é um consenso? Porque ela marca governos tanto de direita quanto de esquerda. Historicamente, os governos latino-americanos, tanto os progressistas quanto os conservadores, todos eles embarcaram nessa vocação minerária, né? Essa escolha da exportação de commodities, né? E então isso independe da filiação política ideológica dos governantes. Por isso é o consenso das commodities, né? Por isso que a dificuldade também da gente lutar e colocar exatamente umas perspectivas mais radicalmente transformadoras da sociedade dentro de visões que ainda são conservadoras no sentido de aderirem a uma ideia de desenvolvimento, a ideia de que o desenvolvimento é isso mesmo, esse crescimento econômico só pode ser gerado divisas através da exportação de commodities e assim por diante, né? Bem, quais as implicações, outras implicações, então, dessa virada, digamos, econômica e política? Isso que a Teca já disse, o neoextrativismo, ele não se faz, não é uma economia exclusivamente de mercado, ele precisa do Estado. Então, uma grande falácia também que a gente tem, que a gente precisa compreender, é que não existe assim uma instância mais hoje de Estado, sociedade, mercado, essa tríade, ela está muito misturada, né? E essa economia de extrativista, ela depende muito de várias instâncias do Estado, né? Então, por isso que as corporações extrativistas, as mineradoras, investem muitos recursos no diálogo, digamos assim, com várias esferas, várias ramificações do Estado, sobretudo o judiciário. O legislativo e o judiciário são os dois, não é só executivo, mas o legislativo e o judiciário vivem dando cursos para juízes, cursos para diálogos com o Ministério Público. É um investimento nessa divulgação dessa ideologia da dependência do minério, da vocação do minério. É um investimento realmente nesse convencimento, na construção de um amplo consenso, né? Então, a gente tem aí, como corolário disso, o processo de desregulação ambiental. Isso vem acontecendo pelo menos nos últimos 10, 12 anos, de uma forma sistemática, um processo que eu venho identificando como um processo de violência lenta, que é um conceito de um pesquisador estadunidense, Rob Nixon, que ele trabalha sobre mudanças climáticas e fala dessa questão da violência lenta, e que eu estou trazendo para a dimensão nossa da política e das instituições, da violência lenta, né, que aqui ela tem forma, a forma dela é isso, a flexibilização, chamada flexibilização das normas, tudo isso que Teca nos descreveu tão bem, né, de mudança do Copan, mudança de normas, tudo isso vem num processo lento, né, e o licenciamento ambiental está no cerne do objeto dessa flexibilização. O licenciamento é considerado o grande vilão, a grande barreira do desenvolvimento, a grande barreira excessivamente burocrático, excessivamente isso, excessivamente aquilo, e também nós já tivemos oportunidade de levar esse debate para o Senado Federal recentemente por conta da nova Lei Geral do Licenciamento Ambiental, que já foi aprovada pelo Congresso Nacional, lamentavelmente, que está para ser votada no Congresso, no Senado Federal, né? Mas, continuando aqui nessa linha de raciocínio, né? A gente já vem refletindo e denunciando essa violência lenta, por exemplo, no livro que editamos em 2014, Formas de Matar, de Morrer e de Resistir, Limites da Resolução Negociada de Conflito, quando nós, inclusive, convidamos membros do Ministério Público para refletir conosco sobre os impasses, né, do jogo da mitigação, da compensação e, sobretudo, dos TACs, termos de ajustamento de conduta, né? Então, assim, a violência lenta ela vai se manifestando ao longo dos anos no processo de aumento de condicionantes para aprovação de licença, em expedientes ad hoc, né, de licenças parciais, licenças fracionadas. O caso de
Conceição do Mato Dentro, da Anglo American, que é uma corporação anglo-australiana, ele exemplar o processo de licenciamento, de como que essas estratégias, esses jogos, eles se concretizaram no processo de licenciamento da Anglo American, que no final, uma licença concedida com mais de 400 condicionantes, né? Uma licença concedida com 400 condicionantes é praticamente um não. Essa obra não pode acontecer, porque é impossível você aprovar uma obra com 400 condicionantes. Quando eu comecei a pesquisar licenciamento ambiental lá atrás, em 1999, uma licença concedida com 20, 30 condicionantes, era um escândalo. Mas 20 condicionantes, era problema demais. Agora é 400, são centenas. Então, só para exemplificar como é que esse jogo foi sendo, né, as violências foram se acumulando. E são violências que têm efeitos muito concretos nos territórios, né? Porque ela viola direitos, mata pessoas, tira água, extrai, né, priva as pessoas da moradia, do convívio, da vida, da sociabilidade, de tudo, né? É uma economia de cunho vertical, que é pensada para fora, etc., que intercepta a localidade, né? E intercepta de forma abrupta, criando enclaves econômicos, né? Ela deixa pobreza na horizontalidade, porque ela elimina todas as outras alternativas econômicas possíveis para exportar, né? Então, é verticalidade contra horizontalidade. No caso de Conceição, é paradigmático. Antes da Anglo-América chegar lá, as pessoas estavam discutindo turismo ecológico, as pessoas Fórum de Desenvolvimento Sustentável de Conceição do Mato Dentro, estavam com planos para incrementar o turismo histórico, o turismo ecológico, o turismo rural. E, no entanto, veio a mineração e avacalhou com tudo, destruiu, enfim, toda a vida ali, interceptou outras economias, outras possibilidades, outras formas de existência e se impõe como vocação, que não é dominação nesse sentido, né? Porque tinha outras opções. Há outras opções, né? Mas elas são, na verdade, colocadas de escanteio, né? Então, assim, eu queria frisar um pouquinho que isso ocorre o problema do licenciamento, mas ocorre também no plano da esfera jurídica, judicial, vamos dizer assim, né? É lamentável, a gente não tem realmente instituições independentes. Não temos um judiciário efetivamente independente e não temos um Ministério Público, é triste dizer isso, né? Eu estou falando isso com plena consciência de que todas essas instituições, abro um parênteses para deixar bem claro, todas essas instituições são heterogêneas, todas essas instituições não são monolíticas, né? Há posicionamentos e lutas internas, como em qualquer instituição, né? Mas a dominância, digamos assim, as forças hegemônicas que penetram essas instituições caminham, né, digamos assim, em homologia com o campo econômico, com caminho em sintonia. Então, nós temos a proliferação também, nesse mesmo período das commodities, dos termos de ajustamento de conduta. Um instrumento que foi pensado extrajudicial para corrigir, digamos, certos procedimentos equivocados, práticas de empresas, etc., e que vem sendo popularizado esse instrumento, inclusive em paralelo a licenciamentos ambientais, vem funcionando quase que como um licenciamento paralelo, que não seria a sua função principal, não seria a sua função primeira. Andréia. Oi? Tá nos Oi? Deu uma travadinha. Volta aí uns segundos. Voltei. Voltou. Voltou. Desculpa, gente, é minha rua aqui, viu? Vou até pedir para a vereadora dar uma olhada. Sem problema. Nós temos um problema de estrutura aqui na Zona Norte, onde eu estou, porque nossa internet não é high-tech, é ainda de cobre, alguma coisa assim. Então, vive travando. Então, eu vou continuar aqui, né? Estava falando dos TACs, né? Os TACs preliminares. Eu estava dando um exemplo de Manabi, um exemplo de como é que esses TACs ficaram cada vez mais, né, sendo celebrados assim, até competindo com o licenciamento. Não, competindo, eles se tornaram viabilizadores do licenciamento. O efeito disso é eles se tornaram viabilizadores. Por exemplo, Manabi. O projeto Manabi, que atualmente se chama MLOG, é um projeto de mineração que vai de Morro do Pilar
perto ali de Conceição do Mato Dentro, para o Espírito Santo. É ainda um projeto que não foi licenciado, o Mineroduto, né? Está ainda em processo, digamos assim, desde lá de 2012, 13, mas que já tem um TAC. Ele não tem licença, não tem um licenciamento, mas ele já tem um TAC preventivo. Um TAC celebrado em 2014, ali, 12, 14, antes de ter qualquer licenciamento ambiental. Eu pergunto se a função do Ministério Público é corrigir procedimentos de obras que não existem, que sequer foram licenciadas, discutidas, debatidas com a sociedade. Então, é uma questão séria para mim. E aí, isso entra também dentro de uma filosofia institucional, digamos assim, né? De um pressuposto, um paradigma institucional, que é negociação, que é resolução negociada de conflito, que serve para muita coisa, vara de família, né? Situação entre vizinhos, né? Ou negociação entre né? PROCON, consumidores, mas eu não sei na seara ambiental, da justiça ambiental e, sobretudo, do desastre de Mariana e de Brumadinho, se esse expediente da resolução negociada de conflito resolve efetivamente, porque você entra dentro de uma negociação de direitos, na verdade. Porque na negociação você tem duas forças muito desiguais. Você tem as empresas, as corporações, que entram na negociação com 40 advogados, 40, sem exagero, até mais, e do outro lado, 3 promotores para defender os direitos dos atingidos. Um defensor público, 2 promotores para defender o direito dos atingidos. Né? E os atingidos nem estão ali. Então, são forças muito desiguais nessa negociação, em que o Ministério Público, efetivamente, como parte do princípio da negociação, e se justifica que o judiciário é moroso, que o judiciário é isso, que a judicialização é isso e aquilo. Aí nós vamos entrar também no problema do judiciário, né? Mas vou falar por hora nessa cultura da negociação, que viola direitos, né? O direito à água, à moradia, à informação, à participação efetiva. Novamente, Conceição do Mato Dentro é um caso paradigmático. Nós estamos aqui diante de uma situação de deslocados in situ, é um outro conceito da antropologia. O que é o deslocado in situ? É aquele atingido que não foi, o conceito de atingido muito restrito pelas instituições e pelas corporações, aquelas pessoas que não estão no polígono, né, cuja moradia não coincide com as instalações, não são considerados atingidos. Então, quem está jusante não é, quem está, né? Mas aí fica ali com toda a sua condição de vida absolutamente impossibilitada por causa das alterações dramáticas do meio ambiente, dos recursos, né, da água, de tudo isso. Então, são deslocados in situ. Por que são in situ? Porque aquele lugar já não existe mais como eles conhecem e administram, né, esses domínios ecológicos. Então, eles passam a ser deslocados e seu status social muda, porque eles se tornam pessoas vulnerabilizadas, eles são feitos assim, né? E é isso que a gente estava chamando de formas de matar, né? Formas de matar vida. Isso que a Ana Flávia falou muito bem dos ecocídios, né? Dos etnocídios. Sim, temos que, concordo, colocar as palavras, é isso aí, brigar pelas palavras, que isso é um verdadeiro, né, etnocídio, né, desses grupos na localidade. E a participação, então, completamente sendo, né, colonizada, domesticada e violentada durante esses anos. Aqui é a foto da audiência pública, da LO, da licença da audiência para concessão da licença de operação para a Anglo American em 2014. Foi debaixo de forte né, aparato policial, né, e outras formas de violência que eu não vou ter tempo de colocar aqui, forte, né, as intimidações e tudo isso. Isso aconteceu em 2014, o desastre de Mariana acontece em 2015, como disse a Teca, nada disso coibiu o Estado de aprovar leis que modificam radicalmente, né, o CISEMA e o licenciamento ambiental. O Teca já mencionou aqui, só vou passar muito rapidamente. Andréia, logo depois do desastre. Andréia, eu vou pedir para você concluir rapidinho, para a gente ter um tempinho para o debate. Sim, eu estou concluindo, estou exatamente concluindo. Então, o que eu trago aqui? Né, só um panorama do que já foi feito, né, mudança. Então, nós temos a lei de 2016, que cria esse tipo de licença simplificada, concomitante. Teca já colocou isso aqui, que queima etapas, que impede uma análise técnica séria,
a respeito e impede a participação também. Nós temos a DN 217 de 2017, que estabelece outros critérios de classificação das obras, diminuindo, né, de 6 para 4, Fundão, Córrego do Feijão, aconteceu isso com o Córrego do Feijão. Ela era classificada como de risco 6 e entrou no processo lá de licenciamento de 2018, que Teca pode explicar melhor, como classificação 4, em função disso daqui, né, de forma completamente aleatória, né? Então, para concluir, uma análise mais detalhada das mudanças da legislação ambiental, disso que a gente está chamando de desregulação, está numa cartilha produzida pelo GESTA, né, produzida e implementada pelo Vinícius Papatella e por Lúnia Dias, pelo GESTA. Que está presente aqui, o Vinícius. Exatamente, autor aqui, lugares de direitos, e ali a gente tem como é que funciona o licenciamento hoje em Minas Gerais. Só para finalizando mesmo, Ana, queria agradecer, eu não falei do judiciário, que é um capítulo à parte, mas quem sabe a gente pode falar no debate, né? Eu agradeço, desculpa se eu avancei aqui na hora, porque eu não coloquei o cronômetro aqui. Não, sempre necessária. Muito obrigada, Andréia. Então, gente, eu queria saber se tem alguma pergunta aqui, se alguém gostaria de trazer uma provocação, alguma pergunta. Bom, tem algumas perguntas aqui no YouTube, perguntando sobre a contaminação. Aline Dias, existe algum estudo em MG sobre a qualidade das águas em relação à contaminação de metais pesados e agrotóxicos? E a Cláudia Barbosa pergunta, seria possível num evento futuro ampliar o debate envolvendo os vetores da região metropolitana e outros empreendimentos? Eu vou responder rapidamente aqui sobre um futuro ampliar o debate. O objetivo é esse, né, Duda? É que esse seja um mandato mesmo de denúncias, trazendo as questões que não estão sendo debatidas devidamente na política. E sobre esse estudo da qualidade das águas e contaminação, eu costumo dizer uma coisa, se a gente tivesse uma análise de águas efetiva, recorrente, não haveria agronegócio nem mineração nesse país. Nós não temos garantias de qualidade das águas, né? Mas eu já digo aí, né, para a internauta que perguntou, no próximo ano a gente vai correr atrás disso. Qual o nível de contaminação por metal pesado das nossas águas? Então, isso tá como um desdobramento desse encontro aqui. Teca, pode falar. Está mudo. Eu gostaria só de responder essa indagação. Não existe. Não existe. E eu tenho certeza de que não existe esse monitoramento, principalmente independente, em tempo real, divulgado para a sociedade, igual é feito, por exemplo, a questão elétrica. Não existe também como parte da estratégia de não visibilizar os impactos ligados, por exemplo, no nosso caso, onde tem mineração, com essa atividade econômica. Não existe o controle e o que existe não é comunicado de maneira que a sociedade conheça, ok? E isso faz parte do esquema montado, não é por falta de possibilidade de fazer. Por exemplo, está em curso o Plano Estadual da Mineração, já com processo de licitação instaurado, e quando eu, na instância do Copan, recentemente perguntei, sempre o Estado alega não ter recursos para fazer uma avaliação ambiental integrada, por exemplo, que teria que ser urgente no Alto Velhas e Paraupeba. Não tem recursos para fazer essa avaliação ambiental integrada para se tomar decisões, mas tem recursos para fazer um plano estadual de mineração, abrindo as portas mais ainda para o setor minerário. Então, se não tem monitoramento de qualidade para que se possa acompanhar isso, é como a Ana Flávia falou, isso traz a impossibilidade de se conhecer a verdadeira situação
dessas nossas águas repletas de metais pesados que estão sendo consumidas por nós, população, pelas nossas crianças, e isso é gravíssimo. O Rafael vai fazer uma pergunta. Bom, pessoal, aqui é o Rafael. Vocês não estão me vendo aí na tela, porque eu estou aqui na plateia. Eu venho de Barão de Cocais, onde atuo como vereador atualmente. Minha pergunta é para a Andréia Zuri, por duas questões. Uma é epistemológica e outra por vergonha, porque a questão da minerodependência eu coloquei no meu slide na apresentação da parte da tarde, então eu preciso tirar essa dúvida urgentemente. Bom, Andréia, você falou que não concorda muito bem com a questão do termo minério-dependência, né? E primeiro eu queria saber por quê, porque sempre me pareceu, como você bem colocou, é uma reapropriação, na verdade, uma ressignificação de um termo do Teotônio dos Santos, né? E outros intelectuais que desenvolveram a teoria marxista da dependência, mas me parece que o termo minério-dependência hoje, e aqui eu vou citar o Tádzio Coelho, que é um geógrafo da Federal de Viçosa, ele conceitua o termo minério-dependência muito mais ligado a uma questão de subordinação de toda a estrutura socioambiental de uma localidade aos ditames, às variações de uma commodity, por exemplo, no mercado externo, e suas outras variações, né? Na minha realidade, pensando inclusive Barão de Cocais, o termo sempre me pareceu muito preciso. Mas, a partir da sua fala, eu entendo também que talvez seria necessário a gente transformar o próprio conceito, porque minério-dependência não significa apenas dependência de minério, mas a subordinação da cultura, da vida social, da estrutura da cidade, da região, do estado como um todo, à lógica da mineração, né? Então, eu queria saber um pouquinho mais disso, até para dar tempo de corrigir o slide, tá bom? Pode responder, Andréia. Oi, Rafael, muito obrigada aí pela interação, pela questão. Acho que você não tem que corrigir slide algum, eu acho que eu trouxe aqui para reflexão, né? Eu fiz uma provocação, conheço o trabalho dos colegas, mas também me permito, o conhecimento é assim, a gente vai dialogando, a gente vai avançando e a gente vai interagindo, né? Eu vou tentar ser breve, também acho que não é ocasião da gente ficar teorizando, né? Só para dizer um pouco assim de que a teoria da dependência, ela surge num contexto muito diferente da economia mundial, né? Em que os estados-nação, eles tinham exatamente papéis específicos dentro do jogo político, então é muito centrado na ideia de Estado-nação, né? A ideia de dependência, de teoria da dependência. E também, no meu entendimento, né, dentro do campo, inclusive, do pensamento crítico, marxista, muito também vinculada ao conceito de desenvolvimento. Ela não faz uma crítica decolonial, ela não é uma crítica decolonial, embora ela possa influenciar teorias decoloniais hoje. Então, a gente tem que avançar em cima dos conceitos e das ferramentas de análise que foram forjadas em determinado momento da história do Brasil e do mundo, e também por teóricos, né, economistas ligados a determinadas vertentes, né, para a gente enxergar o mundo hoje, em que essas corporações funcionam como governos paralelos. As corporações funcionam como governos paralelos. E as instituições de Estado, elas estão muito mais subordinadas, como você disse, né? As instituições de Estado, como eu disse aqui, a esses jogos dos grandes, né? Das grandes corporações financeiras e corporações extrativistas. Então, o quadro econômico é muito mais classificado, os players, né? É muito mais complexificado, e no sentido de efetivamente considerar as implicações simbólicas e todo o escopo, né, dos efeitos derrame da mineração, como diz o Gudinas, você mesmo falou da subordinação, como é que a mineração cria uma subordinação. Então, você está falando de dominação, então você está falando de um processo de imposição, né, Então, a terminação, né, dominação, subordinação, ela indica processo,
como foi a proletarização, a industrialização, um processo histórico. Então, estou te convidando a pensar também, não como a minério-dependência, ela evoca uma condição. Então, estou querendo deslocar o debate para processo e não para condição, para a gente pensar, né, que existe um processo de dominação, como você falou, que causa subordinação, colonização, né, mineralização das subjetividades, da política, de todo o Estado, etc., né, do que um Estado, uma condição, um estado de dependência. É um processo de dominação. Então, eu estou convidando a falar de minério-dominação, minério-imposição, minério-subordinação, porque é processo, né, histórico. E que, se é processo e se é histórico, ele pode ser revertido, ele pode ser contestado, ele pode ser, né, é processo histórico, ele está no campo da política. Vamos debater e vamos mudar isso, vamos enfrentar. Né? É um pouco por aí, viu? É só coisas para fomentar aí quem quiser pensar e desenvolver isso. Eu mesmo preciso desenvolver mais, mas é só uma provocação para nós todos, né? Que pode também não ser nada também demais, né? Mas eu gostaria de colocar. Eu não sei se eu respondi sua pergunta, você falou que eram duas coisas, eu não lembro a outra coisa. Ele está acenando aqui que está respondido. Ok. Acho que o nosso tempo encerrou, né? Aí a gente vai fazer um intervalinho aqui. Tem perguntas? Tem mais uma pergunta? Bom dia a todos e todas. Me chamo Bruno, sou agricultor familiar do município de Sarzedo, aqui na região metropolitana. E vai mais a respeito, né? Um pouco voltado mais para a TECA, que está nessas organizações, nesses enfrentamentos, né? Contra o avanço da mineração. Eu vivo numa região que nós já passamos pelos 3 estágios, né, da mineração. Uma é a briga pela implantação, porque ali próximo ao Parque Estadual da Serra do Rola Moça, nós estamos numa briga ferrenha para não deixar ser implantada uma mineração naquela região. Santa Paulina, do Movimento Serra Sempre Viva, a Cateca está nos ajudando lá. Outra, os impactos de uma mineração já instalada, que é a de Itaminas, lá de Sarzedo, onde a gente vê o tanto que a cidade acaba sendo refém e fazendo disto, né, um confinamento para todos os moradores. Um exemplo bem claro, lá tem uma atividade de agricultura familiar muito forte, praticamente os meus avós estão a menos de 1 quilômetro da barragem da mineração e toda a agricultura familiar instalada nesse local. Não existe esse monitoramento de água, para ver se a água ali ela é potável, se a água ela é carregada em materiais pesados. É um enfrentamento muito grande para nós lá, a respeito de como, né, de como conseguir ser ouvido num espaço onde a mineração ou esse poder ocupa todos os espaços. E o outro ponto que é o impacto a respeito, né, de Brumadinho, do crime que aconteceu ali. E só para, já tá, meu tempo aqui já está encerrando, e só para deixar um pouquinho atrás da orelha, e acabou ficando pior com a questão do Rodoanel, que vai afetar diretamente, vai acabar criando um corredor para esse território todo ser minerado. Essa não é uma pergunta, Teca, mas eu queria ver o seu ponto de vista a respeito disso, como esses empreendimentos acabam acelerando e atropelando muito mais a questão, fazendo muitos empreendimentos desses, igual o Rodoanel, praticamente vai ser um rodo minério. E vai acelerar muito mais, né, esses impactos nessas regiões, principalmente nas nossas minas. Muito obrigada, viu, Bruno? Pode responder, Teca. Bruno, eu vou responder assim. Bruno, o que eu sinto, e eu tenho uma certeza profunda, é que nós estamos vivendo um ataque, é uma guerra. É uma guerra diferente dessas que a gente vê em filmes, que o inimigo está com tanques, metralhadoras, e a coisa fica muito claramente até visual. É uma guerra, é um ataque sistemático e planejado cirurgicamente
E isso justifica isso que você trouxe. O setor minerário, junto com todos esses aliados nessas diversas instâncias, eles planejam isso de forma articulada, planejada, e trazem no âmbito do licenciamento como algo fracionado, mas eles têm isso como algo sistêmico. Então, quando eu falei que o Estado não trata de uma avaliação ambiental integrada, é porque não é estratégico tratar, porque a visão do sistema minerário, esse rodoanel, ela é sistêmica, ela é completa e eles trazem fatiado. Então, o que está acontecendo aí em Sarzedo, o que está acontecendo nos territórios de interesse minerário, é isso. Como enfrentar isso? Eu digo que a gente tem que sempre pensar que numa guerra, o que é que eu vou fazer com isso? E eu penso que temos que realmente continuar fazendo o que vocês fazem, o que nós fazemos, o que todo mundo está fazendo já, de enfrentar essa guerra. Não adianta travestir, como está se escutando do setor minerário. Não, a mineração agora vai melhorar, vai ser uma mineração sustentável. Foram os equívocos que a gente vai melhorar. Isso é narrativa, fake news. Isso é narrativa, fake news. O que nós estamos testemunhando, na realidade, igual vocês aí, é essa guerra. Como lidar com isso? Nós temos que ir construindo, no meio da batalha e do fronte de guerra, formas de enfrentar isso. Seria fundamental, como a Andrea falou, nós temos um judiciário, um Ministério Público, várias instituições que não estão encarando isso como da forma que é a realidade, e isso está impedindo que a gente já tenha conseguido caminhos mais eficazes nessa guerra. Então, a criminalização desses atores, sejam dos servidores do Estado, das prefeituras, que estão fazendo parte desse esquema, teria sido fundamental, e essa criminalização no sentido de responsabilização não acontece em tempo real com o que eles acabam causando. E é isso, o que está acontecendo em Sarzedo, nesse conjunto Itaminas e Vale do outro lado, agora a nova LARF, e todo esse boom de nomes de CNPJs, mas na realidade eles estão articulados entre si, pode escrever. Provavelmente esses minérios também, a Vale está nos seus vagões, igual o Carlos Drummond de Andrade falando. Está tudo articulado, eles estão todos articulados e sabendo da totalidade do que eles querem nessa guerra. E estão omitindo da sociedade e estão fazendo a coisa desse formato que nós estamos vivendo. É o que eu posso te dizer. É tudo muito grave. E se a gente olhar que estamos numa guerra, a gente olha para isso com menos chance e com mais liberdade de enfrentar essa guerra, como a Andrea falou, a parte de até a gente olhar narrativas e mudar as narrativas do setor minerário. Por isso é que surgiu o quadrilátero aquífero-ferrífero, e a gente tem que ter essa liberdade de lidar com essa questão da mineração como ela é posta, tá? É isso. Obrigada, Teca. Ô, gente, nós já avançamos 7 minutos na próxima mesa. O Paulo quer fazer uma fala aqui, bem rapidinha? É muito rápido mesmo. É só contribuir para essas novas terminologias, né? O ecocídio, o genocídio, o que nós estamos chamando de hidrocídio do quadrilátero ferrífero, né? Nós estamos exatamente vivendo já há algumas épocas essa exacerbação desse processo de destruição, e nós estamos, então, agora correndo risco com o eventual licenciamento do projeto Apolo, na Serra do Gandarela, né, a destruição do último reduto do quadrilátero ferrífero ainda intacto e capaz de nos manter razoavelmente dentro da segurança hídrica, né? Em um contexto de emergência climática. Exatamente. Funciona como uma verdadeira usina hidráulica pelas suas características geológicas que eu comentei aqui, aquíferos em topo de morro, que é absolutamente excentricidade da natureza, uma singularidade planetária. Por outro lado, nós não, né? A mineradora, as minerações e os governos, sejam eles estaduais, municipais ou federais, contribuindo aceleradamente para esse hidrocídio. Muito obrigada. Então é isso, a gente encerra agora essa primeira mesa.
uns segundinhos aqui para a gente beber água e ir ao banheiro e a gente já passa para a próxima. Muito obrigada, Andréia, Teca, Paulo, vocês me inspiram. Duda, muito obrigada, né, por esse mandato de luta.